Queridos, com muita alegria, quero saudá-los com a paz do Senhor. Eu quero convidá-los ao texto que Deus tem me orientado, dado ao meu coração, para esta noite, a mensagem simples do Evangelho, capítulo 28, segundo escreveu São Mateus. Há um texto muito conhecido, porém, vamos começando 2022 e nada melhor do que falar da simplicidade. Capítulo 28, versículo 11. Por diante está escrito: E sucedeu que, enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns guardas foram à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia ocorrido. Então os chefes dos sacerdotes reuniram-se em conselho com os anciões e trataram ou tramaram outro plano. Deram aos soldados vultuosa quantia em dinheiro e lhes recomendaram que declarassem a todos. Os discípulos dele vieram durante a noite e raptaram o corpo enquanto cochilávamos. Diga misericórdia. Queiram estar aos vossos assentos, por favor. Queridos, quero tomar por base esse texto para trazer uma mensagem simples, conhecida, pois é a Bíblia e, sobretudo, o Evangelho. Mas com o objetivo de instigar, provocar dentro de nós esta chama pentecostal do princípio, traduzindo em porção dobrada. E gostaria de falar-lhes sobre os insignificantes. Quando nós analisamos o contexto, sobretudo aquele período intestamentário, os irmãos hão de convir que aquele período para a lei, para o povo de Deus, foi um dos piores períodos de todos os tempos. Por que eu digo isso? Porque foi o período do silêncio de Deus. Até o livro de Malaquias, os irmãos hão de convir que, por maior que fosse a crise, Deus enviava profetas, visões, revelações, para divertir o povo. Mas aqueles 400 anos que nós conhecemos como período intestamentário, foi um período que nada disso se revelava mais. E cada dia, os fundamentos da lei, da palavra de Deus, ia se distanciando da verdade. Tendo em vista que os dois maiores fundamentos que dão sustentação ou davam a lei de Moisés era o amor a Deus e o amor ao próximo. Então, com base neste silêncio, na deturpação religiosa, quando o povo começa a viver padrões humanos e doutrinas de homem, quando a segregação chega ao ápice, aí Deus resolve quebrar o silêncio, por enviando Jesus. Obviamente, eu vou sintetizar: quando Jesus vem,
Os irmãos hão de convir que quando Jesus começa a pregar o Evangelho, é fundamentado nesses dois viés: o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, esta mensagem que nós conhecemos teologicamente como Evangelho, que simplesmente é o conjunto dos ensinos de Cristo, o Evangelho de Cristo, começa a ser difundida. E veja que isso traz um chamamento tamanho, que os segregados são alcançados por esta palavra. Veja que esta palavra Evangelho era fundamentada tão com base no amor, nesses dois fundamentos, ou neste único fundamento em dois viés, que os perdidos se voltavam a Deus. Aqueles que eram segregados no período intertestamentário, agora voltavam a ter esperança. Então, os feitos, o impacto deste Evangelho vai ecoar em Jerusalém. E por que em Jerusalém? A sede, o centro da religião, com base no judaísmo ortodoxo. Então, quando esta mensagem chega em Jerusalém, primeiro impacto: é impossível, isso não vai dar certo. Não vai dar certo por quê? Pelo grupo que ele escolheu para disseminar esta mensagem. Os irmãos hão de convir. Eu vou citar como exemplo, dentro de uma visão construtiva. Congregar no Brás, sobretudo em São Paulo, ou em qualquer igreja sede de São Paulo, é diferente de você congregar em uma igreja sede do Nordeste. Ser um pregador nordestino, a probabilidade dele ter sucesso é muito menor do que o Sudeste. Porque aqui estão as melhores, as mais influentes, as mais poderosas faculdades teológica, secular. A chance, a probabilidade de alguém aqui se tornar importante é bem maior. Tendo em vista que a história nos mostra, em síntese, que neste período aqui, havia 3 grandes nomes no contexto formação de discípulos dentro da visão do judaísmo: Riel, Chamá e Gamaliel. Entre outros, mas estes eram os principais. E todos tinham a responsabilidade de formar discípulos para posterior difundir a interpretação da lei, como de costume para os judeus. Só que a interpretação da lei que eles traziam era com base humana, sem o amor e sem poder. Entendo, sem desfazer da autonomia. Então, como o povo estava acostumado a vivenciar um padrão humano, de doutrinas humanas, princípios humanos, então estava vindo uma nova geração para a mesmice. Então diz a tradição que com 6 anos os judeus começavam a estudar a lei, eram obrigados. Com 10 anos, eles já tinham a lei decorada. Com 12 anos, eles tinham que comparecer, principalmente os de Jerusalém, os da elite, mas era um contexto comum,
diante destes mestres, doutores, escribas, para serem sabatinados, catequizados. E era aqui, nesta sabatina, que eles escolhiam os seus discípulos, com base na intelectualidade, com base no conteúdo da resposta da lei. Veja que quando Jesus, com 12 anos, foi por este processo sabatinado, Jesus deu um show, a ponto que os melhores doutores olharam para o outro e disseram: de onde vem tanta sabedoria? Porque ele respondia e ensinava instantaneamente. Mas quem é ele? É do Nordeste, é da Galileia. Então, a partir dos 14 anos, só continuavam os estudos os melhores dentre os melhores. Então todos os discípulos desses homens de Jerusalém eram elites, os melhores dentre os melhores. Aí o primeiro ponto que tinha tudo para não dar certo, o evangelho de Jesus, era que enquanto eles apostavam, investiam nos melhores dentre os melhores, agora Jesus aparece para difundir um evangelho não baseado no homem, mas no poder de Deus. E seleciona insignificantes, sem currículo, sem diploma, dentro de uma visão, os piores dentre os piores, indoutos, que nenhum mestre teria coragem de selecionar. Jesus vai e chama os pescadores, os caipiras, porque o seu evangelho não iria ser baseado em poder do homem, mas no poder de Deus. Só que esses homens não tinham nada disso que os de Jerusalém tinham. Mas a história diz que eles tinham alguns princípios que davam certinho com o evangelho. Primeiro, eles eram trabalhadores. Eles não trabalhavam por ganância nem por dinheiro, trabalhavam para sobreviver. Então o vento, o frio, o calor, o sol não parava eles. Tempestades não eram problemas para eles. Segundo lugar, eram resilientes. A palavra resiliente simplesmente é você pegar uma borracha, chegar em casa, você pode fazer isso, estica ela, estica. Quando ela perder, às vezes fica até vai embranquecendo, mas quando você solta, nem parece que ela foi esticada. Então eles tinham essas características. A dificuldade, a prova podia vir, vai morrer, mas quando passava, eles estavam do mesmo jeito, eles não se desviavam. Em terceiro lugar, eles não se vendiam. Eles davam mais valor à honra do que ao dinheiro. Aí Jesus começa a pregar este evangelho com esses homens. Então perturbou Jerusalém. E os irmãos vão ver que eles investiram de tudo para abafar, para parar este evangelho. Primeiro, mandando prender Jesus. João capítulo 7. João diz que os sacerdotes legalmente, juridicamente, eram responsáveis pela perturbação ou pela ordem pública. Então eles, além de ter o poder sacerdotal, eles usufruíam do poder jurídico com base no sinédrio, o mais alto nível da jurisdição do judaísmo.
Então eles mandam Jesus, chega em Jerusalém pregando com esses homens, perturba, eles vão, os sacerdotes, os chefes, não era um diácono, não era um presbítero, era o chefe dos sacerdotes, os chefes, reuniram-se, chamaram os soldados do templo e disseram: vão prender este Jesus, tragam ele preso. E eles foram com esta finalidade. Quando chegaram, Jesus estava pregando. O primeiro plano foi prender Jesus. Quando eles voltaram, não tiveram coragem de prender Jesus, nem dar voz de prisão. Aí os sacerdotes, esperando Jesus vir preso, algemado, coercitivamente, agora voltam com as mãos vazias. Aí os sacerdotes perguntam aos soldados: por que vocês não o trouxeram? Os soldados disseram: a gente nunca viu ninguém pregar daquele jeito. O evangelho dele é diferente. É com autoridade. Não deu certo o primeiro plano. O segundo plano foi matar com a ressurreição de Lázaro. Agora procuravam Jesus não mais para prender, mas para matá-lo, para abafar este evangelho. Porque matando Jesus acabava com a ousadia dos insignificantes seus discípulos. Acabava com o disseminar deste evangelho. E resolveram matá-lo de cruz, porque trazia duas referências pejorativas. Deuteronômio, salvo engano, 21, 23, salvo engano, a Bíblia diz que todo aquele que fosse pendurado no madeiro, isso era a lei de Moisés, era Deus que disse, todo aqueles que fosse pendurado no madeiro seria maldito, e teriam que ser enterrados naquele dia, ou sepultados, senão a terra se tornaria maldita. Pelo outro viés jurídico, era a lei romana. A lei romana dizia que todos que fossem crucificados era o ápice da vergonha. Era tão vergonhoso que muitos crucificados, ninguém da família tirava o seu corpo da cruz, para não se expor ao caráter vergonhoso. Então a Bíblia diz que este plano parecia que ia dar certo, e a ponto que levaram Jesus à morte. Veja que o impacto foi tão positivo, que a Bíblia diz que os discípulos, a maioria fugiu. Os únicos que ficaram ainda perto, ficaram de longe. E na crucificação, só um estava presente, registrado, falando pelos registros. Vejam que a maioria tinha desistido. Com a morte de Jesus, aqueles 3 dias foram cruciantes, porque a esperança foi embora. A religião do judaísmo, o conceito político, jurídico, vibrava, acabou, foi embora mais um. A ponto que João capítulo 20, versículo 11, João diz que Maria Madalena e algumas mulheres perderam a esperança. Foram ao sepulcro para ver o resto mortais, para embalsamar. Já estava fedendo dentro de um contexto humano natural, se fosse pecador, na visão humana. Elas foram para embalsamar, mas quando elas chegam, o túmulo está vazio, e o desespero bate. Ela chora, volta fora do sepulcro e começa a chorar. Aí vem 2 anjos e diz: por que choras, mulher? Nada está perdido. O meu Senhor, roubaram o corpo dele. Não roubaram não, ele ressuscitou. O impacto foi tão terrível que Mateus registra que os soldados que estavam vigiando o sepulcro desmaiaram, e simultaneamente foram testemunhas. Aí Mateus diz que Jesus vem para Maria e diz: Maria, Senhor, dize onde puseste
pensando que era o jardineiro, e eu vou buscar. Maria, Raboni, mestre, sou eu, Maria. Não me abrace, eu ainda não subi para o meu Pai. Vá dizer aos seus irmãos e meus irmãos que eu vou para Galileia, na frente deles, vou esperar eles lá. Na razão humana, gente, a melhor coisa que Jesus tinha que fazer era ir para o templo, ressuscitado, glorificado, ia calar a boca de todo mundo, ia dar um show. Mas não, ele se apresenta a cerca de 500 pessoas e mais ninguém. Aí Mateus diz que os soldados despertam, e enquanto as mulheres corriam para avisar os discípulos, eles foram para a cidade de Jerusalém. E não foram para a delegacia, foram para o templo. Lugar de pregar o amor, lugar de pregar amor, salvação. Quando chegaram lá, contaram tudo o que havia acontecido. Em síntese, ele está vivo. O plano deu errado mais uma vez. Ele está vivo. Diga para quem está ao seu lado, não precisa chorar não. Ele está vivo. Então os sacerdotes, os chefes dos sacerdotes, provocaram uma reunião urgencial para traçarem outro plano. Esse evangelho não ser difundido. E qual é a resolução? Subornar os soldados. Vamos dar-lhes quantia de dinheiro vultuosa, para que eles são testemunha representando a religião, representando a política, representando o poder. O que eles falarem, o povo vai acreditar que eles eram vigias, eram soldados vigilantes. E a cidade estava cheia de pessoas do mundo todo, porque era Páscoa. A Bíblia diz que deram muitos dinheiro aos soldados, deram muito dinheiro aos soldados, e ainda prometeram proteção. Se esta notícia, que notícia? Do cochilo, porque um soldado romano não devia cochilar em serviço a ponto de perder a vida. Se esta notícia chegar ao governador, a gente resolve. A gente vai persuadi-lo e vocês não sofrerão nada. Os soldados botaram o dinheiro no bolso e a Bíblia diz que eles divulgaram que Jesus continuava morto. E os discípulos foi que roubaram o corpo dele do sepulcro. Veja que tinha tudo para não dar certo. Agora, de um lado, o que sobra? A religião do judaísmo, amparada pelo poder legal da lei, amparada pelo poder político do império, amparada pelo poder econômico e amparada pela notícia que Jesus continuava morto. Do outro lado, os insignificantes, sem apoio político, sem apoio financeiro, sem apoio imperial, sem apoio jurídico. Aí Jesus diz a ele: fique em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Tinha tudo para não dar certo. Eles se trancam no cenáculo. Veja que a cidade ainda estava lotada, porque era a continuação da festa, o Pentecoste. Tinha cerca de pessoas religiosas, intelectuais,
de 17 nações aproximadamente. Segundo Atos. Aí o Espírito Santo vem e não vai na faculdade. O Espírito Santo vem e não vai no templo. O Espírito Santo vai aonde tinha cerca de 120 insignificantes esperando a promessa. E quando eles recebem, há um barulho ensurdecedor. E o barulho, diz a Bíblia, que eles começavam a dar glória a Deus e falar das maravilhas de Deus em diversos idiomas. Os do Nordeste, os insignificantes, os indoutos, começavam a falar em 17 idiomas, fora Jerusalém, dos que estavam ali dentro. Aí os intelectuais viram e ouviram e perguntaram: que barulho é esse? O que é que está acontecendo? De onde vem? Do cenáculo. Quem está ali? Os indoutos, os galileus. Ora, eles não são semi-analfabetos, são. E como nós estamos ouvindo eles falarem na língua do nosso próprio país, atraiu multidões. Multidões. A ponto de passar de 3.000 pessoas. E os intelectuais, os bambambam, chegavam e zoavam essa raça ruim, esses malditos que nem lê sabe, não conhece a lei, tão bêbado. O mais ignorante, o mais insignificante, chamado Pedro, sai de lá na frente dos outros, cheio do poder do Espírito Santo. Varões, olhem para mim e prestem-me atenção. De um lado o dinheiro, de um lado a política, de um outro lado a jurisdição, de um outro lado o judaísmo amparado, pelo outro lado os insignificantes, sem nada, só cheios, só cheios, só cheios, só cheios do poder de Deus. Tem ninguém não aqui bêbado, gente. Isso que vocês estão vendo e ouvindo, olha que mensagem simples. Hoje a gente está preocupado em falar bonito para garantir a agenda. Não, foi Bíblia pura. Isso que vocês estão vendo e ouvindo estava escrito. É o que Deus prometeu por meio do profeta Joel, que nos últimos dias ia derramar com o seu Espírito sobre toda a carne. E isso que vocês estão vendo é hoje, aconteceu. A profecia se cumpriu. E não é só para nós, é para vocês, para os nossos filhos e para tanto quanto o Senhor Deus nos chamar. Quando ele prega, quase 3.000 pessoas começam a gritar: ei, irmão, o que é que a gente faz para receber? Arrependam e aceitem a Jesus como Salvador. Quase 3.000 almas. Diga para quem está ao seu lado, se você puder me ajudar, diga: este evangelho que eu aceitei, este evangelho que eu creio, não é baseado na sabedoria do homem, é em poder de Deus. Se esse evangelho fosse baseado na sabedoria, na intelectualidade humana, o Genival Bento não estava aqui. É poder de Deus. É por isso que eu e esse grupo de preto está aqui. É poder de Deus. Pelo homem a gente não estaria no Brás. São pretos, não tem aparência, não tem chapinha, não tem bons modos, mas é Deus, acabou. É poder, é poder, é poder, é o Espírito, não faz acepção. Quase 3.000 almas. Aí Pedro, veja que não chamou tanto a atenção, não comprovava que Jesus estava vivo. Me ajuda aqui no retorno, por favor.
não confirmava. Aí Pedro e João vai para a oração no templo central. Eu vou usar como exemplo. Eles vão para um culto especial no Brás. Exemplo, só o peso do templo, o templo principal. E juntamente com eles vem uma maca. E naquela maca havia um desesperado, descartado, marginalizado, que para sobreviver dependia da mendicância, de pedir esmolas. E como era um profissional da mendicância, vê Pedro e João junto e diz: dai-me uma esmola. Mas eles estavam lisos, gente. O termo prata e ouro relaciona-se a moedas. Eles não tinham nenhuma moedinha para dar ao homem. Eles não tinham apoio econômico. A gente não tem prata nem ouro, mas o que a gente tem vamos te dar. Em nome de Jesus o Nazareno, obrigado, levanta e anda. Eu acho lindo que aquele homem possivelmente já andava com o hino pronto. Ele só via o barulho, mas não podia entrar. Ele ficava do lado de fora, porque era deficiente e a lei se agregou. Aí agora quando Pedro pega na mão e ele levanta, sai da maca, entra entre Pedro e João. E quando entra na porta do templo, quem olhava já ia dizendo: não tem jeito, Jesus está vivo. Bagunçou lá dentro e o número foi para quase 5.000. A oração virou um culto pentecostal. Enquanto ele cantava e adorava, a Bíblia diz: Pedro e João pregavam o evangelho de Jesus. Aí agora chegou na diretoria: Jesus está vivo, porque esse milagre ninguém falhava, só ele. Chamaram Pedro e João, pressionaram. Eu acho lindo que Pedro diz: olha gente, o ignorante, o insignificante, diante do mais alto nível da jurisdição do judaísmo, o Sinédrio. E quem estava lá? O sumo sacerdote. Eu quero saber em nome de quem vocês operam esse milagre. Aí Pedro zoa, sem ter apoio nenhum, mas cheio do Espírito Santo. Ele diz: eu me admiro, na nossa linguagem, vocês se esforçaram para chamar a gente aqui, para trazer a gente aqui coercitivamente, por causa de um simples milagre. Ele chama simples, um simples milagre feito a um homem deficiente. Mas para que vocês saibam, e eu de resposta, vocês lembram daquele Jesus que Deus deu a vocês, e vocês recusaram e o mataram na cruz? Pois bem, deixa eu dizer a vocês, a morte não prendeu ele, as cordas foram quebradas, e ele está vivo, e é no nome dele que estes milagres são feitos. É aqui que eu quero começar a puxar por nós. Aqui começam os chicotes. Surra neles. E depois de surrado, no ouvido dele: vocês estão proibidos. Era o mais alto nível poder jurídico. Era o supremo, de pregar nesse nome e ensinar. Como diz a Bíblia que o dia ia terminando, resolveram marcar a continuidade para o dia seguinte. E o que é que fizeram? Colocaram Pedro e João na prisão para a continuidade do dia seguinte. Só que enquanto eles preparavam a pauta do dia seguinte, durante a noite, não me pergunte como, o anjo de Deus vai lá na prisão, tira Pedro e João de lá. E quando o sol raia, com o sangue ainda doendo, a chicotada ainda visível, as marcas dela,
Pedro e João vai para o pátio do templo pregar o evangelho. Eles poderiam fugir, mas eles voltam para o pátio do templo pregar o evangelho. Aí alguém vai denunciá-los quando o dia raia. Vai dizer ao Sinédrio: aqueles homens que vocês prenderam, eles estão pregando o evangelho. Mas como? Não sei, sei que eles estão lá. Chamaram os soldados e disseram: traga-os aqui.